A comercialização de dados e o vazamento de informações pessoais são muito mais comuns do que a gente pode imaginar. Até nos centros de grandes cidades ou em alguns sites é possível encontrar um banco de dados disponível para vendas. Especialistas da área de informática e segurança da informação explicam que, por mais simples que seja, qualquer cadastro de dados pode ser um risco de a pessoa ter informações pessoais inseridas num sistema inseguro. Por isso, todo cuidado é pouco. Eventualmente você preenche um cadastro num posto de gasolina com seu nome, com seu endereço, para adquirir um cartão, alguma coisa de preferencial daquele posto. E, eventualmente, quando inserido num sistema, não é protegido adequadamente, né? Ou aquilo já é feito para comércio, para comercializar os seus. Tem um valor enorme os seus dados. Entendi. Então, hoje em dia, normalmente é sempre através de e-mails. Então, você acaba recebendo um e-mail com alguma informação, às vezes a pessoa acaba clicando nesse e-mail, abre sem querer o e-mail, acaba fazendo um cadastro rápido ali. Aí, sem querer, eles vão coletando essas informações das pessoas. E para chegar a esses dados, o processo também pode ser simples. No centro de São Paulo, por exemplo, é possível comprar um CD com dados pelo valor de R$ 200. Em julho deste ano, o Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito para investigar um site que cobra valores irrisórios em troca de dados pessoais. O endereço eletrônico chegou a ser retirado do ar, mas hoje opera utilizando um domínio hospedado na Suécia. E com a dependência cada vez maior da internet, as pessoas vão deixando rastros de dados pessoais que acabam se espalhando por toda parte. A criminalização desse tipo de conduta ainda é um pouco mais delicada, porque o enquadramento nos tipos penais existentes não é uma tarefa muito fácil, né? Claro que se nós estamos diante de informações que envolvam sigilo bancário, sigilo fiscal, isso é mais fácil de caracterizar uma conduta criminosa. Por outro lado, os dados pessoais comuns já é mais difícil você enquadrar nas leis penais existentes. Nós até temos alguns crimes voltados à divulgação de informações pessoais, mas precisaria configurar de que esses dados foram de alguma forma obtidos de forma irregular perante a administração pública, por exemplo, e daí a dificuldade de você caracterizar como uma conduta criminosa. Em 2014, o Marco Civil da Internet estabeleceu que os dados pessoais não podem ser fornecidos sem o consentimento da pessoa. O problema é que muitas vezes, sem saber, elas autorizam o repasse dessas informações. E os riscos estão em todo lugar: em jogos de celulares, em testes de redes sociais, em correntes enviadas por aplicativos de mensagem, em Wi-Fi grátis. Na tentativa de proteger os dados pessoais e evitar a distribuição de informações sigilosas, o Congresso acaba de aprovar a criação da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei cria um marco legal que visa proteger informações como nome, RG, CPF, endereço, e-mail, idade, estado civil, situação patrimonial e qualquer outra coisa que pode ser usada para identificar alguém. A gente precisa da legislação porque as pessoas não se dão conta de que quando estão no Facebook, no Instagram, num site de compras ou num site e aplicativo de relacionamento, seja onde for, elas estão sendo monitoradas em tempo real. E os seus dados, as suas preferências, as suas atitudes estão sendo capturadas a todo instante. Agora, se isso está acontecendo e as ferramentas tecnológicas são eficazes para isso, nós temos que garantir que isso não invada a privacidade e a individualidade das pessoas. O texto garante maior controle das nossas informações pessoais. Exige consentimento explícito para a coleta e uso dos dados, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. Além disso, a lei oferta a possibilidade de o usuário visualizar
corrigir e excluir esses dados da internet. As pessoas que detêm esse dado, que detêm essa informação, que capturam todas essas preferências das pessoas, não podem utilizar isso de forma indevida. E a lei prevê multas, inclusive multas pesadas, às pessoas que infringirem esses preceitos. O projeto, ele preserva a cidadania. As pessoas precisam ser preservadas naquilo que é mais caro para todo mundo, que é a sua privacidade pessoal. De fato, as pessoas precisam estar alertas. Primeiro, cuidar aí da sua privacidade, se usa redes sociais, trabalhar com as ferramentas de privacidade. Hoje você pode controlar ali nas ferramentas quem pode acessar a sua informação, que tipo de informação pode ser compartilhada. Então é importante trabalhar com essas ferramentas, inclusive no seu próprio celular, trabalhando ali com os alertas, as configurações de privacidade. Tomar cuidado com o fornecimento excessivo de informações. Hoje, o próprio Marco Civil da Internet diz que só podem ser coletados dados compatíveis com aquela atividade que você está realizando. Então, por exemplo, se você está realizando uma compra online, faz sentido que se peçam os seus nomes, os dados pessoais, endereço, mas não faz sentido que se pergunte lá qual é a sua convicção política, a sua preferência religiosa, enfim, dados sensíveis. Então, tenha atenção a isso e tente fornecer o mínimo de informações possíveis, né? Então, eu acho que a sociedade tendo concepção do problema, isso já é um grande passo para evitar que forneça aí tantas informações. E a gente volta ao estúdio para continuar a conversa com a consultora jurídica Yasmine Oliveira, especialista em direito digital. Yasmine, como é que a legislação encara o direito à privacidade? Falando de internet. Falando de internet, o direito da privacidade ele começou a ser discutido, né, em um artigo de Harvard, que seria The Right to Be Alone. E ele inicialmente tinha como ideia o direito do indivíduo em estar só. E ser deixado somente com os seus pensamentos e etc. Agora, com a globalização e inseridos no contexto da sociedade da informação, o que a gente tem discutido é que o direito de estar só, ele poderia levar o indivíduo a um isolamento, né, da sociedade. Porque é muito complicado se você for considerar que uma pessoa, por exemplo, não tem Facebook. É difícil você encontrar hoje em dia alguém que não participe de nenhuma rede social, por exemplo. E é óbvio que não é uma obrigação, mas a sociedade ela acaba te levando para esses meios digitais que estão cada dia mais integrados. Hoje, o que a gente passa a considerar como direito à privacidade seria o direito do titular em ter controle sobre os seus dados pessoais, sobre as suas informações, a quem ele quer divulgar e de que modo ele quer divulgar, se ele tem acesso ou não a essas informações para correção, eventual pedido de exclusão, a não ser que a lei pressuponha que essas informações têm que ser armazenadas por um período específico. Então, a gente vê uma migração desse conceito de privacidade no mundo atual. Claro. Agora, essa é uma questão bastante complicada, complexa, eu diria, porque a gente tem, sempre que se abre a internet, a gente se depara com resultados para buscas dúvida. que às vezes a pessoa não fez. Mas, de alguma forma, aqueles que oferecem esses serviços sabem, como a gente mostrou na reportagem, qual é a sua inclinação política, religiosa, qual a sua cor preferida, o perfil de consumo. Tudo isso foi adquirido pelas empresas e é utilizado de forma a fazer com que você consuma. Mas essas informações, elas foram adquiridas de forma lícita? Algumas vezes, Hélio, de fato, elas foram adquiridas de forma lícita, porque muitas vezes as pessoas elas não prestam atenção a quem elas estão fornecendo essas informações. Então, ao clicar no eu aceito a política de privacidade e os termos de uso, eu posso estar fornecendo essa informação para um terceiro que vai fazer o profiling, que é o que a gente chama de perfil do titular de dados. Então, você pode ter um perfil direcionado a consumo, por exemplo, você pode ter um perfil direcionado a iniciativas
política, né? Sim, O que você gosta, que religioso, e é super perigoso isso, porque a gente não tem uma legislação hoje que especifica o que seriam dados sensíveis, mas os dados sensíveis, eles são considerados, foram ditos informações sensíveis na Lei de Cadastro Positivo. E lá eles estão definidos dados sensíveis, os dados relativos à orientação sexual, a convicções religiosas, políticas, filosóficas, saúde, por exemplo, todos esses que podem vir a gerar certa discriminação, né? Caso as empresas peguem, isso pode variar, plano de saúde, ou às vezes a gente não sabe, né, o que passa na cabeça de quem faz o profiling. Então ele vai ser direcionado a essa abordagem. Como é que o cidadão, o internauta, ele conseguiria se proteger, sabe, para evitar o máximo possível de ter esses dados divulgados? O que nós recomendamos normalmente é que você se atenha muito à empresa com que você está lidando. Então, verificar quais são, de fato, os dados coletados na política de privacidade, se você está ou não disposto a concedê-los. Verificar a origem da empresa, se ela é realmente uma empresa confiável, se o método de seguro, de pagamento, por exemplo, ele é confiável ou não. Nós temos vários players no mercado que a gente pode garantir a credibilidade, né? Então, é bastante importante olhar isso. Não acessar banco, internet banking, por meio de Wi-Fi, que você não tenha confiança, porque isso pode vir a ser um meio de divulgação de dados, ou roubo, né? Vazamento de dados. É mais fácil, fica uma porta mais aberta. Isso. Então, tem que ter os mecanismos próprios para proteção dos dispositivos, antivírus. Óbvio que não é, dada a natureza da internet, que ela é mutável o tempo todo, não é 100% garantido que nada vai acontecer. Mas recomendamos sempre que sejam adotadas todas as precauções para evitar esse tipo de divulgação, né? Claro. Você comentou já sobre a possibilidade de o cidadão ser o proprietário dos seus próprios dados, né? A questão da portabilidade dos dados pessoais. Há uma perspectiva para que isso seja instaurado? Se houver aprovação exatamente desse projeto de lei, de fato as empresas vão ter que unir esforços, porque esse formato de portabilidade de dados ele tem que ser interoperável e ele tem que ser fornecido de forma gratuita. Então, como muitas das empresas elas têm armazenados dados e bancos de dados em formatos distintos, vai ser um desafio, né, essa questão da interoperabilidade. Mas é algo que vai ser discutido da mesma forma que foi discutida a portabilidade do celular, como seria feito ou não. E a ideia da portabilidade de dados é justamente conceder ao titular o controle desses dados. Então, eu posso pedir para mim esses dados, como também posso pedir para uma empresa passar esses dados para uma outra empresa, porque eu não quero mais o serviço dessa empresa e eu quero contratar com a outra. Sim. Olha, a gente, infelizmente, está encerrando aqui o programa de hoje. Quero agradecer imensamente a sua participação, Yasmine. Muito obrigado mesmo. Foi esclarecedor ter você aqui. E a você de casa, muito obrigado. A gente volta no próximo programa e você pode, como sempre, rever este e outros materiais nossos lá no site novotempo.com/jornalismo. A você, um abraço e até lá.